Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no nosso versículo desse final de semana. João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos entendido a diferença entre andar na palavra para ser discípulos, para conhecer a verdade. Na maioria das vezes, verdade para nós é o contrário da mentira. Ou diz a verdade, ou diz a mentira. Mas o que é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou para Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Verdade. O que é verdade? Verdade é o âmago de Deus. Verdade é a palavra de Deus. Verdade é o coração de Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós conheceremos a verdade que é Deus, nós conheceremos a palavra que é Deus. Mas como que você vai conhecer se você não tem intimidade? Quanto mais você quer conhecer uma pessoa, mais você gasta tempo com ela. O grande problema aqui é que às vezes nós nos tornamos desleais com Deus. Eu preciso de alguma coisa para segurar meu papel aqui, porque o vento está atrapalhando. Isso, minha filha, Deus te abençoe. Pronto, agora eu estou bem. Quando você quer conhecer alguém, você precisa gastar tempo com aquela pessoa. Por que é que Deus quer que o conheçamos, que o conheçamos? Porque Deus quer ser conhecido. Porque Ele quer ser amado. Deus não precisa que eu o conheça. Eu é que preciso conhecer a Deus. Olhe o que está escrito na palavra de Deus. Ídolos são obras das mãos de homens. Tem bocas, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Se eu faço este ídolo para mim de ferro e eu o adoro, eu vou me tornando dura como ferro, fria como ferro, morta como ferro, porque eu vou me tornando igual, semelhante àquele que eu adoro. Se eu faço um ídolo de madeira e eu o adoro, eu vou me tornando igual à madeira. Quando eu adoro a Deus, eu vou me tornando semelhante a Deus. É
É por isso que eu preciso adorar. Deus não precisa ser adorado, mas eu preciso adorar. Deus não precisa ser conhecido, mas eu preciso conhecê-lo. Porque enquanto eu gasto e eu permaneço na palavra, no âmago, na verdade, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Nós precisamos saber que se eu não permaneço, eu me torno desleal, traidor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que está em 1 de Reis 11. Uma coisa muito triste. Uma coisa muito triste. Vocês lembram o que foi que aconteceu com Davi? Quando Davi estava para ser levado daqui, Deus disse para Davi: Davi, não preocupa com a sua posteridade, porque eu vou levantar o seu filho, ele vai ocupar o trono. Se ele errar, eu vou castigá-lo, eu vou ser pai para ele. Não vamos contar a história toda, porque hoje a pregação é Páscoa. Salomão entrou com tudo, fez tudo direitinho, tudo tão bonito. E quando chegou a hora que ele estava assentado, Deus diz para ele: Salomão, pede o que tu queres de mim. Este homem pediu a Deus sabedoria, ele pediu a Deus conhecimento, ele pediu a Deus discernimento. Ele cresceu, ele chegou a ser um homem tão brilhante, mas ele estava andando na palavra. Vamos botar que a palavra é essa área aqui escura. Ele foi, pouco a pouco, abandonando. Nunca se abandona de uma vez só. O abandono começa no primeiro passo, fora do centro. Você começa a tomar a direção da banda. Você vai saindo do centro para a banda. Cada dia você lê menos a Bíblia. Cada dia você ora menos. Cada dia você busca menos o Senhor. E enquanto você se aproxima do mundo que está aqui, as coisas do mundo vão lhe chamando a atenção. Você sai do centro da palavra de Deus e as coisas do mundo começam a brilhar aos seus olhos. E sem que você perceba, você já saiu da palavra, você já saiu do âmago, você saiu da verdade. Como vai ser liberto se você saiu do caminho da libertação? Tem pessoas que acham que estão libertos porque não são possessos de demônios. Que isso? Isso é tão pouco. Quem lhe diz que todo ímpio é possesso de demônio? Não. Nós vamos falar disso à noite. O que foi que aconteceu com Salomão? Olhe bem, se você quiser seguir,
1 de Reis 11, no versículo 3, tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Seguiu a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Você viu? Começou aonde? Na palavra, na verdade, no conhecimento de Deus. Se permanecerdes nas minhas palavras, João 8:31. Qual é a consequência? Você vai ser meu discípulo e vai conhecer a verdade. Mas se você não permanecer, você não vai conhecer a verdade e por isso não vai ser liberto, porque é a verdade que liberta. Você entendeu como é simples? É muito simples. A verdade é o âmago de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o cerne de Deus. A verdade é Deus. Você vai ver que quando Jesus Cristo disse isso, Ele disse para os judeus que creram nele: meu irmão, um dia você creu, por isso você está aqui. Mas Jesus não está falando apenas de crer. Pelo que Jesus diz, crer é o primeiro passo. Agora ele fala de permanecer. Permanecer. Você viu, Salomão começou tão bem. Começou também e foi como recebendo presentes. Mulheres estrangeiras, tão interessantes. 1000 mulheres, não dava tempo de dormir com uma por ano. Precisava mais de 3 anos para ele dormir com cada uma. Você viu? Por acaso Satanás tem tempo, tem pressa de contaminar você? Ele sabe que uma hora você cai. Salomão era vaidoso. Gostava de mostrar que era o maior. Foi recebendo princesas as mais lindas. Toma lá, é minha. E devagar, como diz o italiano, piano piano se va sano e va lontano. Devagar, se vai ao longe. E ele foi debandando, saindo da verdade. Devagar. Porque ele se apegou a elas
E quando o seu coração se apega, o próximo passo é a queda. Está escrito no versículo 2b, vou ler. A estas se apegou Salomão pelo amor. E quando você se apega, vem o desejo, e do desejo vem a queda. Caiu. Por quê? Porque olhou, desobedeceu a Deus. Isto se chama ingratidão. Você sabe o que é que Deus disse para Adão? Lá no capítulo 3 de Gênesis. Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é toda a terra por tua causa, Adão. Adão ouviu duas vozes. Adão ouviu a voz de Deus e ele ouviu a voz de Eva no pecado. Ele seguiu a voz de Eva. Porque Eva já tinha ouvido a voz da serpente, que era o diabo. Pergunto para você hoje, qual é a voz que está chegando nas suas comportas auditivas? Será que você está sendo energizado pela voz do mundo? Ou pela voz de Deus? O mundo está aqui. Deus está aqui. Ou você anda aqui, ou você anda aqui. Esse caminho aqui é largo. A porta é ampla. E leva você para a perdição rapidinho. Esse daqui é estreito. A porta é apertada. Vamos olhar em Apocalipse 13, no versículo que Deus fala sobre a besta. Ele diz: adorarão a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No início do mundo, já tem um Cordeiro morto. A Páscoa está anunciada. Para que o Cordeiro está morto? Para ser comido, para ser digerido, para trazer nutrientes. Depois, Deus cria o Éden, uma família no Éden, 2 filhos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, do mesmo ventre, 2 adoradores. Caim, um adorador. Abel, um adorador. Os 2 vão adorar. Abel chega com cordeiro. Caim chega com fruto silvestre, sei lá o que ele trouxe. Deus se deleitou no cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é âmago de Deus. Caim ficou com inveja. A terra vai beber sangue humano. A terra vai beber o sangue de um pastor sacrificado porque levou um cordeiro. Você sabe o que é isso? Esta palavra lá no Éden aponta para hoje.
aponta para o que vai acontecer durante toda a eternidade. A maior profecia da Bíblia é a profecia do Cordeiro. O maior profeta bíblico é Abraão, porque é Deus que diz em Gênesis 20 que Abraão é profeta. Qual foi a profecia de Abraão? O Cordeiro. Essa profecia vai a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e por toda a eternidade. Por quê? Afinal de contas, o que é o Cordeiro? Por que Deus criou isso? Por quê? Por causa da intimidade. Porque Deus busca intimidade. E quando Deus olha para o pastor com os cordeiros, Ele vê a intimidade, a dedicação, a vida. Ele vê a gratidão do cordeiro olhando para o pastor, dependendo do pastor para a água, para a grama, para o cuidado, para tudo. Salomão foi ingrato, desviou-se. Adão, porque não permaneceu na palavra de Deus. Toda a terra ficou sob maldição, porque todas as vezes nós temos diante de nós o direito à escolha. Salomão escolheu, Adão escolheu, e você? O que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Lá, em Cantares, no capítulo 1, tem um grito da igreja, que pode ser o seu grito. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guardas de vinha. A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Meus irmãos, a Bíblia é uma só, o Evangelho é um só, para o século I, século III, século XV, século XXI, seja lá qual for o século. Não adianta querermos dar desculpas de que é muito difícil a pregação do Evangelho, porque afinal de contas nós estamos numa era altamente tecnológica. E hoje é muito difícil. Por acaso Deus é doido? A dificuldade de hoje é a mesma dificuldade do século I e será sempre. Mas o Espírito que nos dirige hoje é o mesmo Espírito que se movia na igreja do primeiro século e se moverá sempre. Vou lhe dar um exemplo. Você crê na crucificação? Crê? Você estava lá? Não. Quem disse que Jesus ressuscitou? Você não viu? Essa história toda, o povo do mundo diz a história de carochinha. O que foi que Deus fez? O mesmo Espírito que estava lá
testemunhando tudo, veio habitar dentro de você. E ele diz: foi, eu estava lá. Ele dá testemunho no seu coração. Então você não precisava estar lá, porque o Espírito que estava lá está em você. Então nós não temos desculpas. Não temos. Por exemplo, quando você vê a Bíblia, você olha, eu vou lhe dar um conselho. Quando você estiver lendo a Bíblia, abra o olho. Não tenha pressa. Sente, você não precisa ler nem um capítulo por dia. O pouco que você lê tem que ser devagar. De preferência em voz audível. Vou lhe dar uma dica. Quando você vê Deus repetindo muito a mesma coisa, você diga: ai, 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 aqui tem suco. Fique ali, porque Deus está repetindo. Quando Deus começa a repetir, abra o olho. O Espírito está lhe chamando a atenção para alguma coisa. Vou lhe dar um exemplo. Abra a sua Bíblia no capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17. Eu vou, antes de mais nada, dizer para você o que está acontecendo. Aqui, nesse capítulo 17, Deus vai fazer a aliança com Abraão. A aliança da circuncisão. Ele diz: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós pelas vossas gerações. Pronto? Pronto. Esta aliança, Deus vai renovar esta aliança com Isaac no capítulo 26 de Gênesis. Depois Deus vai renovar esta mesma aliança, não é outra, com Jacó no capítulo 28 de Gênesis. Certo? Se não entender, levanta a mão que eu repito tudo. O pastor não está aqui mesmo. Agora, olhe bem. Eu pedi para você abrir a Bíblia no capítulo 17 de Gênesis. Abraão circuncidou todo mundo. Versículo 24 de Gênesis 17. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Me responda agora. Que idade Abraão tinha quando foi circuncidado? 99. Ismael tinha que idade? 13. Abraão de 99 e Ismael de 13 foram circuncidados no mesmo dia. Pronto? Pronto. Cadê Isaac? Não existia. Começou a entrar na revelação? Começou? Então o filho da circuncisão ainda não nasceu. Nasceu o filho da circuncisão? Não. Ainda não existia. Isso é capítulo 17.
No capítulo 18, Deus chega lá. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. E foi. E Deus aceitou o sacrifício dele. Quando Abraão trouxe tudo, ficou em pé ministrando. Deus olhou na cara de Abraão e disse: daqui a 1 ano eu voltarei a ti. E Sara, tua mulher, terá tido um filho. Quem vai nascer? Isaque. Então quem é o filho da circuncisão? Isaque. Quando Abraão gerou Ismael, não era circuncidado. Quando Abraão gera Isaque, ele já era circuncidado. Portanto, o filho da circuncisão é Isaque. Ismael está fora. Para de ir nessa conversa de muçulmano doido. Digo e repito, está escrito. Aí, daqui, está de acordo com a Bíblia, está sabendo, está convencido de que o filho da circuncisão, da promessa, é Isaque. Tudo certo? Se você tiver alguma dúvida, levante a mão. O pastor já chegou, mas ele não se importa. Então agora vamos ver, dá um pulo para Romanos. Quando chega em Romanos, Paulinho de Tarso, ele vai dizer para nós, eu não vou ler tudo, senão ficou preso em Romanos, que Deus enxertou você e a mim e a todos nós, aonde? Abraão. Ele não nos enxertou em Israel. Ele nos enxertou em Abraão. Certo? Está escrito na Bíblia? Tá. Por quê? Corta uma árvore. Eu estava saindo de um restaurante bacana aqui, não sei o que, solo nativo. Hein? Chão nativo. Quando eu saí de lá, eu vi um tronco. Eu parei. Que foi, irmã? Estou olhando. Eu viajei para Romanos, eu viajei, eu sou assim, eu sou doida. Eu viajo na Escritura. Você corta os galhos de uma árvore, a árvore continua viva. Você corta o tronco, ela vai produzir. Por quê? Porque o tronco dela, as raízes não foram cortadas. Deus vem um dia, você se entrega a Jesus Cristo, Ele enxerga você lá na raiz, lá em Abraão, Isaque e Israel, porque a promessa é feita para eles, a aliança é feita com eles. Você entendeu? Você não está enxertado em Israel. Israel saiu pelo mundo adorando outros deuses. Tem esperança para Israel absoluta. Porque se nós, os gentios, fomos enxertados, quanto mais eles. Está escrito em Romanos. O que eu quero dizer é que Deus é fiel à sua palavra. Nós estamos enxertados na raiz da promessa. Lembra quando Deus disse: Abraão, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Isso englobou a todos nós. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos andar
na palavra significa ficar dentro do contexto para conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a Jesus. Jesus é a palavra. Olhe como João começa seu evangelho. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. Bem, como você vai conhecer Brasília se você não vive em Brasília? Como você vai conhecer a Igreja Terra Santa se você não veio aqui? Como você vai conhecer? Você ouve falar. Você conhece de ouvir falar. Mas você não vê. Tem muita gente aí falando as parábolas bíblicas, falando do ensinamento de Jesus, conhece tudo, mas não conhece a Deus. Porque não gasta tempo com Ele. Eles precisam de Jesus e mais alguma coisa. Nós não precisamos exagerar. Qual é o exagero? É permanecer na palavra. Nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz muito claramente que o nosso coração é enganoso. Terrivelmente corrupto. Quantas vezes nós estamos gastando o nosso tempo, um pouco no mundo, um pouco no reino, não. Quando você fica um pouco do mundo, você já saiu do reino. Precisa ter essa consciência. Quando Deus tirou seu povo do Egito, Ele tirou. Ele tirou. Quando eles comeram o cordeiro, eles saíram. Quantas coisas aconteceram com eles? Eles, alimentados pelo cordeiro, pelas ervas amargas, pelos vinhos, pelas taças de vinho, por tudo que tem numa mesa de Páscoa. E você? E você, meu irmão? Qual é o resultado na sua vida de você ter comido o cordeiro? Porque quando o cordeiro entrou no seu coração, você tem que ter saído do Egito. Porque é o cordeiro que nos fortalece para sair do Egito. Como está a sua vida? Qual é a sua intimidade? Qual é a sua participação? Meu irmão, eu já vivi essa vidinha chula de engano, achando que eu era filha de Deus. Eu era crente. Mas Deus não mandou. Ide em meu nome fazei crentes, fazei evangélicos, fazei religiosos, fazei católicos. Ele disse, fazei discípulos. Qual é a característica do discípulo? Ele conhece a verdade. Ele permanece na minha palavra. O discípulo conhece o mestre. O discípulo pensa como mestre. O discípulo não trai o mestre.
O discípulo ama o mestre. O que nós vemos hoje, as pessoas usando o nome de Jesus para ganhar fama, prestígio, para serem admirados. Como as pessoas se importam com isso? Irmã, a senhora não tem um tempinho para ir lá no meu salão de beleza? O que é que a pessoa está dizendo? Seu cabelo é uma festa. Não, minha irmã, meu cabelo nasceu pronto, foi Deus que fez. Eu estou bem com o meu cabelo, porque tem que olhar para o meu cabelo. As pessoas esqueceram, púlpito só tem uma vez escrita na Bíblia. Neemias 8, versículo 4. Qual é o objetivo do púlpito? Pregar a palavra. Conhecer a verdade é conhecer o âmago de Deus. À medida que você anda na palavra de Deus, você vai se apaixonando pelo próprio Deus. As coisas velhas vão ficando para trás. A mortalha cede lugar a vestimentos de louvor. E você vai andando na palavra e o Espírito vai lhe ensinando até a hora que você vai chamar outros discípulos. Porque você vai sendo liberto. Liberto das ataduras lá de trás. Das camuflagens. Dos medos. Crente com medo de morrer. Bah. Eu sabia que quando eu entrasse naquela porta e eu chegar aqui, eu ia ver o pastor e a pastora. Eu tinha certeza, porque todas as vezes que eu vim aqui, eles estavam aqui. O que vai acontecer com você quando você sair daqui? Este corpo é emprestado. Ele vai ficar. Não adianta você fazer plástica, botar botox, fazer o que você quiser, vai ficar para as minhocas. Quem vai voltar para Deus é você, porque está escrito na palavra. A carne volta ao pó e o espírito volta ao Senhor. Sabe que a porta para você voltar para casa é a morte. É. Porta bendita. Porta bendita. Mas, irmã, por que nós temos tanto medo da morte? Porque Deus, quando soprou vida em você, Ele não soprou morte, nem doença, nem envelhecimento. Então, todos nós não queremos adoecer, não queremos ficar velhos, mas também não quer morrer na juventude. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Não quer morrer jovem, não quer ficar velho, como é que faz? Não quer morrer. Jesus Cristo foi lá na cruz. Você sabe que o aguilhão do diabo é a morte. Todo mundo tem medo de morrer. E às vezes nega Jesus para ver se não morre. Jesus vai lá na cruz. Duas forças. A morte e o amor. Ou se você põe duas forças brigando, vai vencer o mais forte. Quem venceu? O amor. O amor é mais forte que a morte. O amor venceu. E aí vem um grande grito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte.
Está vencido, meu irmão. Aí a gente canta aqui: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. E você vive. Você vive isso. Quando eu entro no avião com a Ângela, eu digo: Senhor, eu te agradeço, que o Senhor está me levando para casa. Eu não sei se é a casa lá de cima ou de baixo, mas é o Senhor que está me levando. Pronto. Está garantido. Está garantido. Jesus veio para lhe levar com segurança. Fazer uma pergunta para você. Você tem filho? Quanto tempo de gravidez você tinha quando soube: estou grávida, do mais velho? Quanto? Quantos dias de gravidez você tinha quando descobriu: estou grávida? 30 dias. Aqui a nossa irmã está dizendo que ela estava grávida de 30 dias quando descobriu: estou grávida. Vocês não acham que isso é uma vergonha? A mulher tinha uma pessoa dentro dela e ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque não foi ela que fez. Se ela tivesse feito, ela sabia. Aí, 30 dias atrás, eu fiz um filho aqui, assim. Quando foi dizer para o marido se assustou. De alegria. Por que se assustou? Porque o pobre do homem também não fez nada. Ele não sabe fazer filho. Não sabe fazer este microfone. Como é que ia fazer uma pessoa? Não sabe. Deus tem princípios. Todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, eles entram num caminho verdadeiro de que Deus ali pode trazer uma vida que está com ele na eternidade. Naquele dia, ele resolveu. Como é o nome do seu filho mais velho? Amanda. Deus diz: Amanda, é você que vai aqui. Pronto. Ele entremeou tudo quanto foi atributo que ele queria para ele, para ela servi-lo aqui na terra. E deixou os dois pensar que foi eles que fizeram. Na hora que ele quiser levar a Amanda, ele vai levar porque é dele. Ele chamou vocês com o privilégio de criar para ele. Você vê que o anjo disse para Maria que ela seria bem-aventurada. Mas nunca o anjo agradeceu a ela porque pariu o filho para Deus. Por quê? Porque é de Deus. Na hora da cruz, Deus determinou e fez tudo, não era da conta dela. Por quê? Lá nas bodas de Caná, ela pediu o milagre ao filho, porque ela não tinha poder para fazer. Cadê o poder? Estava nele. O que eu quero dizer é que quando nós chegamos aqui, nós temos um tempo determinado para crescermos e produzirmos e andarmos neste caminho, nesta palavra, sermos discípulos para conhecer a verdade. E a primeira verdade é que o Deus que me criou é meu dono, é o meu proprietário, é o meu Senhor. E por isso nós precisamos ter gratidão. Deus, quando fala isso, Ele quer. Busca primeiro o reino, a presença, a verdade, a palavra e a sua retidão. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Nós precisamos saber que conhecer a verdade é conhecer a Deus.
Quanto mais você o conhece, mais você o ama. E quanto mais você o ama, menos desleal você é para com ele. Quanto mais você o conhece, mais você se rende, mais você vê a sua condição pecadora. E você pode glorificar ao santo, aquele que é santo, sem chegar diante dele com pés sujos. E conhecereis a verdade, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. E é a verdade que vai libertar você. É preciso que nós saibamos que não é uma oraçãozinha, papapá, eu expulso daqui, eu mando embora, para com isso, essa palhaçada. É o conhecimento da verdade. Se as minhas palavras permanecerem em vós, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém.